Bom dia. Hoje a gente vai falar de manejo de aves caipira. Quais são as vantagens de se trabalhar com avicultura alternativa? A gente já falou, né, em alguns assuntos que há uma procura por uma alimentação mais natural, né, conquistando consumidores mais fiéis e garantia de um mercado. Então, hoje o cliente, né, o mercado o consumidor, ele já está preocupado com a sua saúde. Então, esse cliente, ele abre, né, essa possibilidade da gente começar a trabalhar com as aves caipira ou avicultura alternativa, que tem esse aí clamor, essa chamada do consumidor. São instalação de baixo custo, a gente pode fazer, claro, instalações de várias formas, né? Mas a gente pode fazer instalações rústicas com o que a gente tem aí na cidade. O ciclo de produção é rápido, proporcionando retorno num período relativamente curto. Tem legislação, né, que limita a idade de abate de uma ave alternativa. Então, era 90, há uns 3 anos, né, baixou para 70 dias. Então, as aves caipiras, elas podem ser abatidas com 70 dias para carne, né? E o retorno aí para a produção de ovos também aí é relativamente rápido. Então, o retorno, né, é rápido do capital investido. Mas, como toda criação, existem alguns fatores que vão acarretar no insucesso dessa criação. Então, a gente tem o manejo inadequado das aves, por falta de capacitação técnica, né? É a maior causa do insucesso. Então, muitas vezes o produtor ele acha que como é uma galinha caipira ou alternativa, é só colocar aquela galinha ali no quintal, fornecer um milho, resto de ração, resto de alimento, quer dizer, e tá tudo bem. E não, mesmo por essa ave ser alternativa, ela tem que ter aí alguns cuidados, né, técnicos. Por se tratar aí de uma atividade tradicional, os produtores acreditam ser detentores do conhecimento empírico. Isso é um problema muito grande que a gente encontra em vários setores de criação, né? É esse problema em um produtor ele aceitar, né, a assistência técnica, sendo que ele já cria há muitos anos e ele já tem aquele conhecimento empírico, ele aceitar que vocês aí mais jovens cheguem lá no local e façam aí essa assistência técnica, né? Falta de planejamento e estudo de mercado. Então, a gente tem que fazer o planejamento, fazer um escalonamento da produção, precisa estudar o mercado, o que é que sai mais? Ovos, carne, eu tenho como escoar essa minha produção na minha região, então planejar esse mercado. Falta de controles zootécnicos, né? Então a gente não anota nada, não faz o controle de peso dessas aves, então não sabe qual vai ser aí esse retorno. O produtor não tem, né, ao final do lote, o custo de produção do quilo ou a unidade de ovo. Então, se ele não controla, ele não sabe quanto de ração que esse animal consumiu, quanto que saiu o quilo, como ele vai fazer uma precificação adequada, né, se ele não tem esse controle. Então, ele pode estar pagando, né, para trabalhar. Então, são fatores aí de insucessos. E o nosso papel como técnicos, né, é poder ajudar esses produtores. Então, a gente tem aqui o sistema semi-intensivo de produção, né, é dividido por fases. Então,
O frango de corte, a gente divide em 3 fases, que é a fase inicial, que vai de 1 a 28 dias. Que aí vem temperatura, vem a formulação de ração, né, de acordo com a exigência nutricional. A fase de crescimento, de 29 a 56 dias, e a fase final, 57 é o abate, que é lá o mínimo com 70 dias, mas vai depender do peso que o seu mercado ali próximo quer. Mas lembrando que o abate tem que ser após 70 dias. A poedeira. Fase inicial de 1 a 42 dias, crescimento 42 a 140 dias, e a fase de postura após aparecer aí o primeiro ovo. As aves caipiras, se a gente for comprar ave caipira melhorada, como lá as matrizes e os frangos de corte, elas também vêm acompanhadas com o manual da linhagem, que faz, né, com que ocorra aí tenha toda essa fase e o peso e a produção de ovos que a gente vai encontrar em cada fase. Para o frango caipira, né, de corte aí, a gente tem na fase inicial. Então, a gente vai fornecer a ração inicial do 1º ao 28º dia. Aqui a gente vai encontrar várias recomendações, né, mas como média aí de uma forma geral. Nessa fase, a ração tem que ter proteína bruta entre 21% e 22% e ser fornecida à vontade e também junto aí com água potável. A fase de crescimento, 29 a 56 dias, né? Aí a gente vai fornecer uma ração de crescimento. A proteína bruta entre 19% e 20%, a gente vê que já diminui aí a porcentagem de proteína bruta, né? Do 28 a 36 dias, as aves deverão ter livre acesso ao piquete. Então, aqui a gente está falando de semi-confinado, né? Vou falar um pouco mais explicado lá na frente. O que acontece? A ave, ela tem o abrigo, né, dela. Até 28 dias, essa ave, ela ficou presa, ela não tinha acesso ao piquetes, né? Até pela idade, pelo fator aquecimento. Então, após 28 dias, né? As aves, então, elas têm acesso a esses piquetes. Então, tem a portinha no galpão, onde as aves elas podem andar livremente nesses piquetes. Então, as aves têm acesso ao piquete, onde deve ter boa oferta de verde. Então, aí a gente tem que pensar na gramínea que a gente vai utilizar ali na cobertura desse piquete. A fase final, que é de 57 dias até a data de abate. Então, essa ração final, ela vai ter proteína aí variando de 16% a 17%. Como eu coloquei aqui, o abate vai variar de 85 a 120 dias, mas a legislação, ela já permite a idade mínima de abate com 70 dias. Mas a decisão desse peso vai ser de acordo com que dos dias de abate, vai ser de acordo principalmente com o que o seu mercado determina. Para a poedeira caipira, né? Então, como eu já falei, a fase inicial de 1 a 42 dias. Então, a gente vai fornecer uma ração inicial, podendo utilizar a mesma utilizada para frango na fase inicial, tá, gente? Então, proteína 21 a 22. Fase de crescimento aí das frangas, de 43 a 140 dias. Então, a gente fornece aí ração de frangas de crescimento com proteína de 16%. É muito comum, né, os produtores ofertarem nesta fase ração de frango de crescimento, o que acarreta prejuízos às poedeiras devido ao excesso de peso, porque aqui tem uma diferença. O que a gente quer com o frango de corte? A gente quer que esse frango, ele tenha um maior crescimento e ganho de peso. Para a postura já é diferente, né? A gente quer que ela cresça, mas não aumente o ganho de peso, porque aves muito pesadas ou muito gordas,
com o depósito de gordura, elas vão ter problema aí na produção de ovos, tá? Então, nessa fase, a qualidade da ração, a quantidade fornecida e o controle de peso é fundamental para alcançar o máximo potencial produtivo, como eu já falei. Então, a gente tem esse problema aí das aves ganharam peso. Então, fase inicial, a ração pode ser a mesma do frango de corte, mas já em crescimento, a gente já precisa ter uma ração diferenciada e principalmente o manejo alimentar, porque a gente precisa controlar para evitar aí esse excesso de peso. A fase de postura, a gente começa a contar após o aparecimento do primeiro ovo, né? Até o descarte. E a ração deve ter, em média, aí, proteína 16% e uma porcentagem de cálcio, que nessa fase é super importante. Então, na fase de postura, a gente faz um acompanhamento do peso corporal, quantidade de ração fornecida, né? Fornecida deve ser monitorada de acordo com o manual da linhagem e além do controle dos ovos produzidos. Então, a gente pesa os ovos, vê a qualidade dessa casca, para que a gente consiga, lá na frente, como eu falei também, precificar, né? Saber quanto a gente gastou para produzir aí uma dúzia de ovos. Agora vem aqui a fase, né? A gente já viu as fases de criação, a gente precisa pensar no local e na instalação dessas aves. Lembrando que a gente está falando de uma criação alternativa, então a gente não está falando da galinha caipira que a gente tem lá no fundo do quintal da nossa casa, né? Lá de qualquer forma. Então, o ideal é que a gente construa um galpão, né? Um local, mesmo da forma mais rústica, mas que essas aves tenham um abrigo, né? Então, como nas outras culturas, o local de instalação deve ser seco, ligeiramente inclinado, né, para não ocorrer aí que a água empoce. Implantação do piquete deve ser em solo fértil, porque a gente vai querer o quê? Estabelecer uma forrageira nesse piquete. Construído também no sentido leste-oeste, para evitar o quê? A incidência, né? Vocês já viram isso muito. A incidência de sol diretamente, né, dentro do galpão. Dimensão adequada ao número de aves, então a gente precisa ter um dimensionamento correto de aves, né? Uma densidade de lotação adequada. Capacidade média do galpão, então, ela é calculada tomando como base a quantidade de aves, né? Então, recomendada é 10 aves por metro quadrado para frango de corte e 8 aves para postura. Então, eu vejo a área que eu tenho, que eu possa construir, calculo quantos animais, né, eu tenho condição ou posso produzir por ciclo e calculo o tamanho aí do meu galpão pensando na densidade de lotação. Então, aqui a gente tem algumas fotos de modelos de galpão. Aqui é no Nordeste, um galpão rústico, né? Com alguma forrageira, né? E aqui, ó, a gente vê que ele teve a divisão do piquete, porque a ave vai andar por aqui e vai consumir toda essa forrageira. Aí ele vai fechar, né, essa área e as aves já vão começar a se alimentar apenas do lado de cá, para que ocorra aqui o restabelecimento dessa nova pastagem. Aqui, ó, acho que é a mesma foto, né? Dependendo do local, aqui pra gente a gente não precisa, né? Mas a gente utiliza também a cortina em aves caipira, porque vocês viram lá com o professor Raul, a cortina ela tem a função de quê? Principalmente na fase inicial, evitar incidências de vento diretamente sobre
as aves. Então, a gente trabalha fazendo aí esse manejo, né, das cortinas, tá? E aqui tem mostrando, né, são aves de corte, né? Aqui o lábio rujo, o pescoço pelado. Então, a gente tem uma cama, né, os comedouros, ó, a oferta de verde e as aves saindo aqui, né, após 28 dias, elas vão ter acesso aí aos piquetes, tá? Quais os equipamentos que a gente utiliza para criação de aves caipira aí, o básico, né? Então, em qualquer atividade avícola, por mais rústica, alguns equipamentos aí são fundamentais. Como eu falei, cortinas, né? Somente na fase inicial. Campânulas, que são as fontes de aquecimento nos primeiros dias de vida aí. Círculos de proteção, né? Vocês já viram lá também, professor Raul, que vai o quê? Diminuir a área de aquecimento, principalmente é utilizado no recebimento das aves. Comedouros, bandejas de alimentação, que são utilizadas na fase inicial, bebedouros, ventiladores, importante, nebulizadores, e termômetros para controlar, para que a gente consiga fazer o controle da temperatura, né, e observar aí a ambiência desses animais. Manejo produtivo. Então, as aves alternativas, né, elas são criadas no sistema semi-intensivo, né, que mistura aí os animais vão ficar presos no galpão, mas tem acesso a piquetes, né? Os machos e as fêmeas são criados juntos. Objetivo: produção de ovos para incubação. Então, a gente pode criar macho e fêmea juntos e ter aí as matrizes, né, para produzir os ovos e a gente fazer a incubação. E produção de carne. Então, ó, quando os machos e fêmeas são criados juntos, a gente tem o objetivo: produzir ovos para incubação, né? E observar a relação aí de um macho para cada 8 a 10 fêmeas. Produção de carne. As aves permanecerão até a idade do abate, que ocorre a partir de 85 dias, né? Quando o produtor inicia o processo aí de venda do lote. Então, a gente pode fazer um escalonamento dessa produção, para a gente sempre ter aves com essa idade. A importância da alimentação no sistema semi-intensivo, né? Como a gente já falou. O consumo de alimento verde, né? Ele é limitado, principalmente pela necessidade que as aves têm de ingerir volume grande de pasto para atingir as necessidades nutricionais. Então, ela vai consumir ali o pasto, mas a gente precisa fornecer a ração balanceada. Então, deve ser fornecida em comedouros, né? Instalados no interior do galpão. E o consumo é, em média, aí, ó, de 70 a 120 gramas por dia, por ave, né? Então, a gente sabendo esse cálculo aí, a gente consegue fazer esse fornecimento aí, né? E controlar o consumo dessas aves. Então, a gente tem que ter um pasto de qualidade e o consumo de acordo com a idade da ave para que ocorra o quê? O controle do peso, né? Então, como eu já falei, a partir de 28 dias, a ave tem aí acesso ao piquete e ao alimento verde. A gente tem algumas linhagens disponíveis no mercado, né, que possuem aí o potencial genético para a obtenção de
melhores resultados zootécnicos. Então, até mandei a palestra, a gente tem aí a galinha caipira canela preta, né, que a gente fala que quer manter essa genética, e tem as aves melhoradas, como a Embrapa 051, a Label Rouge, Paraíso Pedrez, outras linhagens, né, que foram desenvolvidas para que ocorra aí um tratamento, uma boa produção. Então, a ração balanceada, né, de forma correta, pois a gente sabe que tanto o excesso quanto a falta tem problema no desempenho produtivo. A gente pode comprar essa ração, né, ou desenvolver na própria propriedade. Vai depender aí se você consegue comprar os ingredientes de qualidade nos locais próximos, né? Para alimentação que é feita na propriedade, né? Então, tem que estar atenta às fontes para conter toda a necessidade das aves. Então, não é só preparar a ração. Tem que ter aí uma consciência, né? Que a gente precisa fazer o balanceamento. Aí vem o técnico, né? Para explicar. A ração, ela tem que ter as fontes energéticas, tem que ter uma fonte proteica, uma fonte mineral e os micronutrientes. Então, não é só ir lá na fazenda, pegar o milho, misturar com, sei lá, com soja, né, farelo de soja. A gente tem que ter, como você sabe, né, claro, ter aí esse balanceamento dessa ração. Uma coisa importantíssima do fornecimento aí do manejo alimentar é fornecer minerais e vitaminas, né, de acordo com o exigido para o animal, né, e para aquela fase. O cálcio, principalmente, ele é essencial para a formação da casca do ovo. A gente tem aí, se a gente tiver animais com casca, né, que estão botando ovo com casca muito mole, ovo sem casca, né, só com aquela pele, com a película, a gente deve fazer, então, esse estudo para ver que esse animal, né, tá com deficiência. Então, a gente tem que melhorar a formulação dessa dieta. Então, aqui são fotos, né, da Embrapa. Eu mandei algumas apostilas também. Então, tem algumas fontes alternativas, né, de alimento para a criação de galinha caipira. A raiz de mandioca triturada, farelo de milho, folha de mandioca. São alimentos que a gente pode incorporar na dieta para baratear o custo, né? E tem aqui algumas formulações recomendadas pela Embrapa. Então, tem os ingredientes, a fase, né? E tudo feito aí na porcentagem aí de 100%, tá? Então, a gente tem aqui nessa formulação da Embrapa, farelo de soja, milho e a folha de mandioca. A mistura mineral, né, que é comprada, casca e crueira de mandioca. Então, de acordo com a idade, ó, reprodução de 6 a 24 meses, a porcentagem de cada ingrediente, né? Cria também, ó. Então, pegando aí esse modelinho da Embrapa ou alguns outros, né? E sempre obedecendo aí a proporção e uma mistura correta, a gente consegue fazer uma formulação mais barata e balanceada. Aqui tem outra, né? Só para ficar registrado, né? A gente não vai ler. Outras receitas aí, né? Ou formulações, desculpa, né? Formulações de ração por fases, com alguns ingredientes aí alternativos, né? Aqui na primeira tem o capim-elefante, deixa eu ver, farelo de algodão, feijão gandu, farelo de babaçu. Então, a gente tem que ver o que tem na propriedade, fazer um estudo e orientar esse produtor como ele pode fazer. Aqui tem o manual, né, da linhagem do pescoço, da linhagem pescoço pelado, que vocês também encontram aí na internet, né, para poder acompanhar. E aqui mostra, né, os dias de vida dessa ave,
o peso médio, quanto que ela consome de ração, conversão alimentar e a viabilidade. Porque aí, o que a gente vai fazer? Fazer o controle zootécnico e ver se a gente está conseguindo atingir, né, o que preconiza o manual da linhagem, da mesma forma que a gente faz lá com o frango de corte, com as matrizes, né, que a gente já viu aí. Aqui tem também do manual da linhagem da ave pesadão vermelho, né, também da mesma forma. Para a Embrapa aí também 0,51, né? A gente também tem aí, ó, o peso da ave em dias, o consumo acumulado, né, nesse tempo, e aí a viabilidade. Então, toda vez que a gente vai trabalhar, escolher uma linhagem aí que está adaptada à região, né, ao clima, a gente sempre deve procurar fazer uma revisão, procurar o manual da linhagem, para que ocorra aí, então, esse adequado acompanhamento zootécnico. E como que fica, né, acrescentar o verde na alimentação dessas aves, né? Sustentada aí por uma alimentação nutritiva de baixo custo, tem dois tipos de sistema, né? O pastejo direto, né, onde as aves vão se alimentar pelo piquete, onde elas vão ser liberadas a partir de 28 dias, e o fornecimento de vegetais picados, né? Ou a forma de feno. Isso vai depender da sua disponibilidade na região, do seu poder aquisitivo, né? O pastejo direto é o ato da ave consumir a gramínea, né? Ou a leguminosa, e ainda ciscarem o terreno, procurando insetos, minhocas, que possam complementar a sua alimentação, e é claro que isso entra também aí no bem-estar das aves. A alimentação alternativa, né, é um ponto forte de uma criação de frango caipira. Então, ó, tem aqui o fornecimento de verde, né, aqui no comedouro, no caso. Cerca de 75% do custo de uma produção, né, animal é referente aos custos com a alimentação. Então, a alimentação que a ave busca no piquete pode suprir aí, ó, de 25% a 30% das exigências nutricionais. Por isso, a gente deve trabalhar aí para manter um piquete de qualidade, né? Também. Então, a gente vai ter aí mandioca, a gente pode colocar fornecer, né? Além do piquete, fornecer no comedouro. Mandioca, rami, feijão gandu, batata doce, folha de bananeira, cunhã, sorgo, leucena, frutas, né? Só que como a gente não deve fornecer, né? Um alimento alternativo, quem já não fez isso no fundo do quintal, né? Lá em casa isso era feito direto. Fornecido aí 2 vezes ao dia, mas ser fornecido dentro do galpão, né? Se a gente não estiver falando do alimento alternativo no pasto, e sem ser jogado dessa forma, né? Que vão fermentar. Então, a gente deve fornecer, ó, no comedouro ou penduradas, né? Devem ser colocadas dentro do galpão, picado, né? Ou não, nos comedouros ou amarrados e pendurados nas cercas para que essa ave consiga ali até mesmo também pendurado, né? Ter uma atividade aí e diminuir o estresse dessas aves. Um fator importantíssimo é a aquisição de aves de qualidade, né? Então, ó, a gente tem aí sempre que buscar um incubatório idôneo, que forneça pintinhos saudáveis, né? Os pintos geralmente já vêm vacinados do incubatório contra mareque e gumboro, tá? E o manejo, né, dessas aves, a gente escolheu um incubatório, me fugiu a palavra, um incubatório de qualidade, né? E a gente sabe que esses pintinhos vão ter boa precedência. Então, nos primeiros dias de vida, né, por mais que sejam aves mais rústicas, a gente deve preparar
né, essas aves, o local para o recebimento dessas aves. Então, no primeiro mês de vida, né, esses pintinhos eles precisam fonte de calor, água limpa toda a vida, é claro, né, e um galpão livre de fungos e de patógenos. Pois essa fase inicial é importantíssima, que vai definir o quê? A potencialidade e a qualidade desse animal lá no final. Então, ó, práticas adequadas de manejo é a principal ferramenta para fazer a máquina funcionar, né? Então, compra um pintinho de qualidade, mas a gente não tem o manejo ali adequado. E esse pintinho, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir chegar ao final aí da produção. Então, tá aqui, né, arrumando a casa para receber esses animais. A gente já decidiu o nosso modelo lá de instalação, né? Então, a gente vai fazer uma limpeza e desinfecção do aviário, respeitar o período de vazio sanitário, fazer o manejo adequado das camas, né? Se a gente for reutilizar, a gente vai fazer mesmo que a gente fez lá, vocês aprenderam lá com o professor Raul. Sempre fornecer o número suficiente de comedouro e bebedouro, uma cama de boa procedência, né, que não tenha contaminantes, que não tenha passado por nenhum processo químico, uma altura da cama ideal, sistema de aquecimento e uma dieta adequada. Manejo dos pintinhos, né? Primeiro passo é ficar atento para evitar o estresse na chegada. Então, esses pintinhos, né, nasceram lá dos incubatórios, foram vacinados, colocados em caixas e transportados até a propriedade. Então, a gente tem que o quê? Trabalhar para que essas aves elas tenham uma qualidade, né, aí do ambiente para recebê-los, né? Então, ficar atento à temperatura, então montar o círculo de proteção, ligar a campânula antes das aves chegarem, regular a altura do comedouro, né? Fornecer as vacinas. Então, tudo isso é decisivo, né, para o sucesso ou fracasso do lote. Então, como a gente já falou, as aves elas têm que ser criadas em um abrigo, né? Que vão proteger esses animais do frio, umidade, predadores. Então, a gente vai fazer o quê? Chegou lá, né, os pintinhos nas caixas. Então, vamos fazer uma avaliação da qualidade desses pintinhos, né? Então, a gente vai fazer uma contagem, fazer a verificação do estado sanitário do pintinho, né? Então, a gente vai olhar se o pintinho está com os olhos brilhantes, está com a coloração de canela adequada, brilhante, se está, como é que eu posso falar? Com vivacidade, né? E verificar lá a nota desse fornecedor. Então, a gente já tem lá o círculo de proteção preparado. Então, a gente vai tirar esses pintinhos da caixa, vai indicar para esse pintinho onde fica a fonte de água e de comida, né? Então, a gente pega alguns animais, molha o bico desse pintinho, né, na água. E aí, a gente ensinando algumas aves, rapidamente, né? Todas vão seguir, vão fazer e vão encontrar essa fonte de água. Importante sempre colocar uma fonte de calor, né? Então, ó, no recebimento das aves, a gente tem que fazer o quê? Manter as cortinas fechadas, manter a campânula acesa, porque a ave ela precisa de uma temperatura de 32 a 35 graus, então é importante ter o termômetro que eu falei lá nos equipamentos, né? Vacinar conforme a indicação do incubatório, fazer os círculos, né, de proteção que vocês aprenderam lá na avicultura, forrar aí no primeiro dia com papel, né? E aumentando o tamanho do círculo diariamente, até que chegue no 9º dia, a gente já consiga tirar esse círculo e os animais eles consigam acessar todo o galpão. Lavar os bebedouros, né? Pelo menos 2 vezes ao dia.
para que sempre tenha água de qualidade. Colocar ração também 2 vezes ao dia. Toda vez que a gente coloca a ração, né, a gente estimula o consumo. E aqui, o que acontece? A gente vai colocar essa ração, né, para essa ave, mas a gente vai estar obedecendo aquela quantidade de ração que deve ser consumida por ave, que vem lá no manual da linhagem, tá? Divide isso em 2 vezes ao dia. Verificar o estado das aves, né? Fazer o controle zootécnico a cada 15 dias. Fazer a refugagem, que é o quê? Aquelas aves que não estão crescendo, com problema de perna, de bico. Essas aves aí, elas têm que ser retiradas, né? A gente tem que fazer a eutanásia desses animais, sacrificar, porque esses animais, eles vão ser o quê? Portas para a entrada de doenças aí na nossa granja, porque esses animais, eles vão estar mais suscetíveis à contaminação, né? E sempre tendo aí tudo anotado nas fichas do controle zootécnico. Aí tem aqui o aviário bem quentinho, né? Nos 3 primeiros dias é o ideal. Então, sempre manter a temperatura recomendada, né? O sistema de aquecimento, observar a hora de ligar e desligar a campânula, posição da campânula, né? Porque o pintinho nessa fase, ele não tem um sistema termorregulatório desenvolvido, né? Então, a gente tem aqui essa tabela, né, que indica a temperatura ideal de Silva 2007 para as aves de acordo com a sua idade, né? Então, ó, na primeira semana, 32 a 35 graus, na segunda, 29 a 32, e por aí vai, até lá na 7ª semana, 20 graus. Então, a gente tem que aquecer no início, né? E dependendo do local, resfriar com ventiladores, nebulizadores. E aqui essa foto, né, vocês já devem ter visto bastante também. O que ela diz? Ela mostra, né, uma foto aí do círculo de proteção e os pintinhos, eles vão contar pra gente como que tá esse ambiente, se tá adequado ou não. Então, na primeira foto aqui, no primeiro desenho, né, a gente tem aqui, ó, é correto, né? Todos esses pintinhas aqui dentro, né, representam os pintinhos. Então, eles piam suave, constante, estão distribuídos uniformemente dentro do lote. Essa aqui também de cima, do outro lado, né? Todos os pintinhos, ó, estão tudo de um lado. Então, quer dizer o quê? Que tem alguma corrente de vento vindo de algum local. Então, a gente tem aí os pintinhos barulhentos, amontoados, todos de um lado para fugir. Na primeira de baixo, as aves estão com muito frio. Tá todo mundo amontoado ali embaixo da campânula. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Pode abaixar essa campânula, né? Na corrente de ar, ali, todo mundo de um lado, a gente tem que descobrir de onde está vindo essa corrente. Tá muito quente nessa última aqui de baixo, ó. Pintinhos sonolentos, distribuídos aí ao longo do perímetro, né? Longe da fonte de calor. Então, o que a gente tem que fazer? Subir essa campânula. Então, sempre observar que o pintinho mesmo vai falar pra gente o que está acontecendo, né? Então, como eu já falei, se tá frio, o pintinho vai estar piando, aglomerado, pode ocorrer aí problema respiratório, vai ter problema no empenamento e uma alta mortalidade. Se tá muito quente, o pintinho fica com bico e asas abertas, vão fugir do calor, né? Vão ter diarreia, desidratação e também alta mortalidade. Se está normal, eles vão estar silenciosos, bem espalhados, vão estar se alimentando naturalmente, empenamento normal. E a mortalidade normal, a de cada linhagem, né? Cada manual, ele fala aí a porcentagem ideal de
desculpa, mortalidade que a gente vai observar. Então, aqui tem a foto, né, de um círculo de proteção. Aqui, né, os comedouros aí, ó, um prato, né, a cama, a fonte de alimentação e a fonte de água, tá? Aqui já um círculo de proteção montado aí, né, num galpão mais rústico, mas que funciona bem também, né? Em diminuir a área aí para facilitar o aquecimento dessas aves. Ó, feito com papelão, né? E aqui tem o número de aves, o diâmetro do círculo de proteção, né? Então também vai ter lá nos manuais, mas só falando que se for 100 pintinhos, 1,35 de metros, né? Para 350 pintinhos. Não, desculpa, falei errado aqui. 100 para 1,35, 150, 1,65 e aqui vai até, né? Aqui 500 pintinhos, 3 de diâmetro do círculo de proteção, tá?